Então, por exemplo, o Di Maria, o Ederson, o Davi Luiz, caras que, inclusive o Davi, que ele próprio teria dispensado agora, né? Não foram necessariamente indicações do Boto. O Boto estava no clube, mas ele era um dos olheiros. E um clube do naipe do Benfica, ele tem muitos olheiros, mas muitos mesmo, observadores e tal. Então não pode ser acreditado a ele absolutamente. Inclusive ele, Boto, ele coloca como as principais contratações da própria carreira o Axel Witsel, né, belga, que ele comprou do Standard Liège por 9 milhões de euros e vendeu por 40 um ano depois para o Zenit. E o Markovic, que é um cara também assim, o Markovic, ele comprou por 10 milhões junto ao Partizan, vendeu por 25 naquele negócio do Liverpool, comprando 400 caras quando vendeu o Fernando Torres, e não deu nada, né? Parou de jogar cedo, Markovic nunca mais jogou bola. E essas foram as transferências que ele realmente se acredita, né? Sendo justo até com ele. Quem dá crédito para ele dessas coisas não é ele, né? São as pessoas, né? Então a gente acaba ficando aqui ansioso por notícias do Boto, para noticiar o Boto, e tem gente se precipitando um pouco também, seja para mais, seja para menos, né? Até tem gente mandando mensagem aqui, mas ele tem pouca experiência. Gente, ele foi o chefe do scout do Benfica nesse período, mas o cara já trabalhava antes, né, no futebol, antes de assumir, digamos assim, uma função de chefia, e ele depois seguiu a sua carreira em outros clubes. Então, não é que o cara só trabalhou 4 anos. Ele era técnico. E foi técnico, ou seja, ele tem um currículo. Né, que esse é um pedaço em que ele foi o chefe do scout do Benfica. É isso que o Vitor estava frisando. Não significa que ele só fez isso na vida. Tá? É importante frisar, até pelo que o Vitor falou. Muita gente começa a atribuir tudo que é contratação que o Benfica fez nas últimas décadas a ele, e nem tudo passou por ele. Bem, uma dúvida acho que eu tenho, acho que muita gente deve ter, Vitor, é com relação o perfil dele na hora de observar o mercado e buscar contratações. Eu imagino que, evidentemente, ele vai trabalhar dentro daquilo que é a sua linha. Ele não vai chegar aqui para se adaptar num Marcos Braz. Né? O Marcos Braz contratava dessa maneira. Não, a ideia é que ele dê a sua própria identidade, ou seja, traga a sua forma de trabalhar. Como é a forma de trabalhar do glorioso Boto? Em termos de observação e contratação, perfil de jogador que ele busca, eu quero dizer isso. Ele, e assim, passando uma parte aqui até pelo perfil dele, ele é muito enfático nas entrevistas que deu de que ele não vai aceitar um desafio para realizar as vontades ou os desejos ou executar o futebol que alguém pensa, que ele vai executar o que ele próprio pensa. O que eu notei como padrão, Mauro? Muitas entradas todos os anos, tá? Uma quantidade de contratações grande anualmente, mais contratações ou sem custo, ou para o sub-20, ou para o sub-19, como dependendo da época lá, da região da Europa, ou sub-23, ou sub-19, ou sub-21, mas contratações para as categorias de base anuais, tá? Uma quantidade grande, muitos empréstimos, tá? Então eu acho que ele também trabalha bastante essas saídas, tá? E poucas contratações envolvendo grana, mas até em alguns momentos contratações de certa forma altas também envolvendo grana, mas um foco maior, pelo menos no período de Benfica e depois no período de Shakhtar, em contratar mesmo para base ou contratações mais tímidas, mais baratas, para vendas caras futuras, né? Muito dentro do modelo. Eu acho que o início dele, e é isso ser justo, o início do Benfica revendedor foi um pouco antes dele, mas eu acho que ganhou tração no período dele, sim, é justo falar isso. Essas compras e vendas muito frequentes. E quando metia dinheiro, poucos erros, mas alguns erros a gente vai trazer aqui daqui a pouco no material. No caso específico do Flamengo... Mas é muito brasileiro, né? Muito Sim. brasileiro. Isso vai ser uma dificuldade que ele vai ter, Mauro. Sim. Ele contrata muito brasileiro. Você contratar brasileiros pelo Benfica
tem um preço. Você contratar brasileiro pelo Flamengo tem outro preço. Assim, não vai ter a mesma facilidade de contratar jogador brasileiro que ele tinha quando estava em Benfica ou Shakhtar. Isso é um ponto. Sim, sim. O Rodrigo Castro até manda a mensagem aqui, ele escreve: será que a torcida irá comprar a ideia da nova diretoria? Eu vejo que essa administração não irá fazer grandes movimentos em 25 igual a anterior. A tendência é essa, Rodrigo, mas isso não depende do Boto especificamente, né? O Boto não vai ter um cheque em branco, ele vai ter que contratar de acordo com aquilo que o Flamengo liberar para ele fazer movimentos no mercado. E a tendência hoje é o Flamengo não fazer contratações muito caras. Por quê? Primeiro, porque já fez muitas no ano que está terminando. O elenco é bom. O elenco depende do quê? Um atacante. Eu até acho que dá para se virar sem contratar ninguém para o ataque, para esses primeiros meses do ano. Pelo menos a priori. Não acho que seja uma necessidade assim, desesperadora. Nossa, temos que contratar um centroavante porque o Gabriel foi embora. O Gabriel era reserva, virou titular com o Felipe Luiz e terminou na reserva. Terminou na reserva. Ele foi reserva com Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Tite todo o tempo. O Tite já o herdou na reserva e continuou ali. E terminou a reserva com o Felipe Luiz. Ele joga como titular no último jogo, que era uma homenagem a ele, que inventaram aquela festa para ele. Mas virou reserva. Então, estamos falando de um jogador que tem muita história no clube, mas que virou um reserva já há quase 2 anos. Mas, em função dos muitos gastos feitos, e esses jogadores que foram contratados têm que pagar. Alguém acha que que o Alcaraz já está pago? Não está pago, tem que pagar o Alcaraz. E as parcelas virão, e tem a do Plata, e tem a questão do estádio, que vai afetar, evidentemente, a estrutura financeira do Flamengo. O caixa de sobra que o Flamengo tinha foi colocado, quase todo ele, na compra do terreno para o estádio. Então, não há um colchão protetor que o Flamengo tinha para fazer contratações, sabendo que ele parcelava, mas ele tinha uma grande poupança, né? Então, não tem mais. Então, isso tudo faz com que, nesse começo, né, até porque não há uma grande necessidade, o Flamengo seja mais cauteloso. E aí eu queria perguntar ao Vitor o seguinte: Vitor, vamos imaginar aqui o seguinte, eu já até comentei sobre isso na Jovem Pan. O Boto está voltando do futebol croata. Ele é apontado como o cara do scout. Qual é a grande expectativa sobre alguém que faz um bom scout? É você ter a capacidade de observação de mercado e observar jogadores pouco conhecidos, muito jovens, ou até não tão jovens, mas que estão aí de bobeira e tal, e que possam ser interessantes, quase desconhecidos, mas que podem ser úteis. O Pablo Mari foi um achado desse tipo no Flamengo. O Botafogo foi muito elogiado. Alguns acho que até são elogios pertinentes, outros nem tanto. Por exemplo, o Barbosa estava lá no Libertad. Ninguém acompanha o futebol paraguaio. Você pensar o cara lá no Libertad e ele virar titular e uma liderança do elenco é uma boa sacada. O Igor Jesus também é uma boa observação. Um jogador que estava esquecido, ninguém lembrava dele, ninguém sabia da existência dele. Com um detalhe, esse é um jogador caro também. Não é barato ter o Igor Jesus por mês. Ele já ganhava bem lá no Oriente Médio. Então, aquela coisa, é o scout com dinheiro. Sem dinheiro, não dá. Se o Vitória, lá da Bahia, quisesse contratar o Igor Jesus, o scout do Vitória enxergou o Igor Jesus, ia ser difícil contratar, porque a pedida salarial dele provavelmente seria incompatível. O Bastos acho menos, que o cara jogou 3, 4 temporadas na Lazio, então, assim, um jogador que atuou na Série A da Itália. Não é um jogador, assim, desconhecido. Um jogador que rodou, foi lá também para o outro lado do mundo, mas que teve uma passagem num clube grande, um clube médio para grande, vai, da Itália, um clube relevante, um clube de Roma, né? É um clube relevante, tem sua relevância. Mas, enfim, será que o Boto pode, por exemplo, enxergar naquele pedaço do planeta, né? Não só na Croácia, Sérvia, antiga Iugoslávia, países vizinhos ali, algum jogador interessante? De repente, o Flamengo tem um centroavante que pode custar barato, pode ser um jogador útil, não vai ser titular quando o Pedro voltar, mas que compõe o elenco. Ou não é o perfil dele? Porque ele está vindo de lá, né? Então, obrigatoriamente, ele acompanhou jogadores de lá. E eu estou falando disso porque o futebol croata é bom. A Croácia foi vice-campeã do mundo, foi terceira colocada, é uma antiga república iugoslava. A Iugoslávia sempre teve jogadores muito bons. É o país do Modric. É o Modric, o Brozovic, o Kovacic, aqueles caras do meio-campo que eles destruíram o meio-campo do Brasil lá no Catar. É muito jogador bom na história da Croácia. Então, será que não tem ninguém? Ou será que ele vai trazer? Como é que você imagina, pelo perfil dele, que se ele pode ou não trazer uma surpresa dessas de um pedaço do planeta de onde o Flamengo dificilmente, ou quase impossível, iria buscar um jogador? E essa região dos Balcãs, né? Ela é famosa por atacantes mesmo de área, corpulentos e tal, aqueles caras 9 de referência, né? Dá para lembrar a croata, até um 9 de muita movimentação, Mandzukic, que depois foi passar a jogar pelo lado do campo.
Tem uma contratação recente que eu achei interessante, que ele fez para o Osijek, já na gestão dele, né? Que foi a contratação de um centroavante, um 9 de referência austríaco por 1 milhão de euros. Contratou o cara junto ao Maribor, né?